Eu sempre odiei os treinos aqui no Brasil. Eu sei que a gente, como região, tem vários problemas pensando no âmbito de esportes, só que um dos que eu mais vivi, mais presenciei e mais queria que a gente evoluísse logo é a nossa cultura de treinos. Esse é o vídeo que eu mais vou contar coisas de backstage pra vocês. E também é um vídeo de desabafo, já que eu nunca consegui mudar a situação mesmo sabendo dela desde que eu comecei a trabalhar com esportes. Pra mim, a gente sempre esteve longe do ideal, ainda mais porque eu já competi em esportes tradicionais e como as coisas sempre foram assim, a maior parte continua assim. Pura inércia e falta de proatividade dos nossos líderes. Não é incomum vocês verem reclamações constantes dos times sobre isso, vocês já devem ter visto. E eu preciso te explicar de onde vêm essas tretas antes de vocês verem se estão do meu lado em algumas dessas questões. Eu acho importante isso ser assunto enquanto é tempo, ainda mais agora que a gente está, de fato, finalmente conquistando algum tipo de relevância internacional como região. Pra quem nunca assistiu um vídeo de backstage, nunca visitou um centro de treinamento, nunca pesquisou, todos os times costumam ter horários e estruturas parecidas de prática. Falando de LoL especificamente, as ferramentas que as equipes têm são bastante limitadas, já que a gente não consegue executar certos fundamentos na repetição até aquela exaustão positiva. O cliente do jogo não permite que os jogadores voltem às situações para executar de forma diferente, então fica difícil simular exatamente os mesmos conceitos. Além disso, por conta de problemas estruturais bem complexos dentro dos times, que a gente pode falar em um outro vídeo completo, as melhores práticas, os melhores treinos costumam vir quando você faz os jogos contra adversários que você vai jogar contra no campeonato. É como se o Flamengo fosse obrigado a treinar contra o Corinthians num jogo completo, escondido, e todo mundo ali rezar para não vazar nenhuma informação. E o porquê dos times não terem mais treinos internos, entre eles mesmos, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, então bora seguir. Bom, vamos lá, como que funciona na prática, Geralmente o treino começa ali de entre 13 horas, 14 horas, entre 1 da tarde e 2 da tarde. Os combinados costumam ser 2 blocos de 3 jogos, ou seja, 6 jogos no total, ou um bloco de 5 jogos. O pessoal costuma separar os formatos em ou 6 melhores de 1, então durante a fase regular, que a gente tem aqueles jogos de ida ou jogos de ida e volta, 2 melhores de 3, ou seja, 2 BO3, geralmente ou em fases regulares ou em fases ali de classificatórias, pré-playoff, play-in, e uma melhor de 5, provavelmente ali perto do momento dos playoffs, que é quando você vai jogar a BO5 de fato ali. Agora que tem o Fearless, você pode fazer o Fearless completo aí nessa melhor de 5. Depois de cada jogo, cada time vai fazer a sua revisão do jogo ali, que vocês já conhecem, a gente já fala como review, E as staffs costumam repassar os pontos importantes ali pro pessoal discutir. Então, geralmente é ali que você vai ver o que foi bom, o que foi ruim no jogo. Você vai passar um pente fino. Alguns times optam em fazer um intervalo ali no meio do treino. Nem sempre esse intervalo ele é expressamente combinado e alguns times combinam. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, 30 minutos, pegar um sol, dar uma caminhada, fazer alguma coisa, sair um pouco da sala, dar uma respirada. E esse processo todo, ele costuma durar por volta ali de umas 6 a 7 horas, então os treinos costumam acabar por volta de 7, 8 horas da noite. E aí, assim, pré e pós-treino é bem diferente. Depende de cada organização, de cada um dos coaches e cada um dos jogadores, depende do que for combinado e de cada filosofia aí de cada time. E se a gente somar aí tempo de fila ranqueada, pessoas que jogam 2v2 no bot, por exemplo, 1v1 no top para treinar matchups, treino tático, as screens, os reviews que a gente vai fazer antes do treino, a gente tem uma média aí de somatória entre 9 a 10 horas de atividade aí que a gente pode chamar de treino, que é o que a gente vai daqui para frente chamar de treino, tá? Beleza, e se a gente considerar que a nossa região sempre foi a que menos teve jogos oficiais ali no palco e que isso só começou a melhorar esse ano, então cada um desses jogos de treino ganha mais valor ainda. Se você não consegue validar o que você está fazendo ali quando vale tudo, porque você tem poucos jogos no palco, então você deveria dar mais importância para o que você faz antes de subir ali no seu dia a dia. Mas, como vocês podem imaginar, e o motivo de eu ter feito esse vídeo em primeiro lugar, não é assim que funciona. Olha, se eu fosse resumir, eu diria que no Brasil a gente tem 3 principais problemas. O primeiro é típico de início de cenário de ambientes mais amadores e principalmente de falta de liderança. É a falta de autoridade dentro dos times. Cada org tem o seu estilo de projeto, focando em talento nacional, em porte ou medalhões que seja. Mas esse problema assombrou e ainda assombra vários centros de treinamento nossos.
O ser humano, pela própria natureza de como ele sempre acaba elegendo, né, um líder ou alguém que vai tomar a frente dos projetos ou daquele ambiente. E quando essa figura ela tá ausente, isso acaba sendo preenchido por alguém do grupo, pelo bem ou pelo mal. E aí, nos esportes, e principalmente no LoL, que é onde eu conheço mais e vivi mais durante esses 11 anos, a gente acaba com alguns tipos de bizarrices aqui que eu vou dar de exemplo para vocês. Um dos casos que eu quero tocar é um dos times mais conhecidos do cenário. Aquela Super Loud, que foi campeã 4 vezes, 2 anos seguidos, dominando tudo. Vocês devem lembrar. Enquanto todo mundo admirava e comemorava os feitos deles, o resto dos times sofria cada vez mais com o comportamento deles em treino. Eles atrasavam horas para começar o dia, deixava todo mundo esperando, parava no treino, cancelava os últimos jogos quando eles estavam afim, e a qualidade do treino com eles era bem duvidosa. Já era até piada interna entre os times que se o treino fosse com eles, ninguém sabia que horas ia começar ou terminar. E todo mundo tinha que rezar para eles serem bondosos e darem um treino bom para nós. Isso acontecia muito pela falta de autoridade lá dentro, já que mesmo com todo mundo reclamando repetidamente, nunca melhorava. E aí fica difícil, né? Porque como não tem uma figura, não tem responsabilização e a culpa fica no ar, ninguém pega e ninguém de fora quer ser o chatão de ir lá e apontar o problema. Outra que eu já passei foi em 2017, com aquele time da Team One, que foi campeão no final daquele ano. Na época eu ainda era assistente, então eu tinha que só ficar olhando mesmo, eu não podia falar muita coisa. Os treinos com eles não eram em si ruins, mas não era incomum eles saírem mais cedo sem muito motivo específico. E teve um dia que a gente ficou sabendo que um dos jogadores simplesmente mandou cancelar os últimos jogos porque ele queria ir na balada num bar de noite e já tava dando horário dele sair. Já pensou nessa? O cara tá lá e ele vira pra galera e fala: pô, molecada, até tava afim de treinar aí, mas nossa, já dei meu horário aqui, ó. Chopinho tá gelado, a galera tá segurando minha mesa, não vai dar não, valeu, falou! E já teve time, a vulga, antiga Pen Gaming, que os jogadores eram tão endeusados e a staff tão apagada que todo mundo era proibido, repito, proibido de falar com os jogadores em dia de jogo e concentração. Pois é, né? E como que faz pra você ter autoridade estabelecida nesses lugares? O segundo maior problema é que nas poucas situações onde essa autoridade existe, geralmente ela é mal gerida. Teve um ano que essas tretas de treino estavam tão fora de controle que vários treinadores e gestores se juntaram para uma super reunião para resolver as coisas. Eu lembro que o maior problema na época era o time do Flamengo, daquele projeto pós-BRTT, né, depois que ele saiu. Durante mais de uma hora, todo mundo desceu a lenha nos treinos que tinham com eles, dizendo que eles atrasavam, que eles cancelavam, desistiam do jogo em menos de 10 minutos, coisas do tipo. E o manager do Flamengo disse que ele tinha dificuldade de lidar com a autoridade dos treinadores e jogadores do ambiente e ele pediu sugestões ali do que fazer. E o que eu e mais alguns coaches sugeriram era, bom, já que ninguém do time respeitava as regras e os combinados, então, legal, ninguém mais treina com eles até isso ser resolvido. Simples, né? E justo, na minha opinião. Só que aí um coach levanta a mão e fala: olha, o Flamengo tá em primeiro lugar na tabela. Eu não vou parar de treinar com o time que tá lá em cima. Pra mim não faz sentido. Aí seguiu outro, fez a mesma coisa, e aí mais outro, e assim a gente perdeu a chance de fazer alguma diferença ali naquela super reunião. E não parou por aí não, tá? Os outros assuntos foram todos bem parecidos e tinha pouca gente afim, de fato, realmente, de arriscar a própria pele pelo bem do cenário e pelo bem dos outros. Os maus exemplos prevaleceram mais uma vez. E assim, só pra vocês saberem mais no detalhe, eu já falei de alguns problemas aqui, né? Principalmente com coisa de horário, mas tem vários outros, né? Tem os amigões que fazem uns reviews aí de 1 hora, deixa o outro time esperando no escuro, tem que refazer a partida 1000 vezes pra draftar de novo, porque o amigo não gostou do draft. Tem remake, porque o invade de level 1 deu errado, aí quer dar 5 remake no mesmo dia. Tem o famoso FF, né, que é o surrender ali, de quando o jogador cheio de ego fica machucadinho e bravinho. Fora os problemas técnicos do jogo em si, que aí não tem controle, né, servidor, gravação de org, gravação da Riot. Mano, às vezes eu sinto que é impossível simplesmente você sentar a bunda ali e treinar direito. É impressionante. E pra piorar, falando em autoridade mal utilizada, eu sou obrigado a citar os nossos amigos imports, né? Porque mesmo quando a gente aqui internamente, nacionalmente, a muitas e duras custas, conseguia alguns combinados para melhorar a questão de horário, de regras, de bons modos em treinos, era muito comum vir um import de qualquer lugar que seja,
um import random chegar, olhar para essas regras, cagar para elas e fazer o que ele queria e foda-se mesmo, não ligo para ninguém. E isso tudo com as costas bem quentinhas, tá? Com a galera da org dele apoiando e falando, vai lá, manda ver. E falando nesses imports, a gente entra no último problema que eu queria tratar hoje. Um dos caras mais legais que eu trabalhei nesses anos todos foi o Thomas Slotkin, né? Ou Thinkard, que foi treinador da Fúria no ano passado e atualmente tá na FlyQuest. Durante uma das muitas conversas que eu tinha com ele sobre cenário internacional, eu quis saber por que, na visão dele, o Brasil ainda estava atrás das outras regiões, partindo dos detalhes mesmo, do dia a dia. E eu quis saber porque, durante alguns anos, a América do Norte teve um ou outro resultado expressivo lá fora, enquanto a gente estava afundando na lama. Entre outras coisas, ele falou que ele sentia uma diferença enorme da parte de profissionalismo dos times daqui. Ele citou que, na época, ter a Cloud9, Team Liquid, FlyQuest competindo em altíssimo nível e, principalmente, fazendo bons treinos entre eles e com todos os times da região, fez todo mundo ter que dar um salto na qualidade da prática. Ele falou algo como, quando você tem os melhores times da liga te destruindo no palco, você treina com eles e é destruído também, você percebe que essa consistência muda a mentalidade de todo mundo. As outras equipes precisam correr atrás de estudar e praticar tão tryhard quanto eles, se quiserem ter alguma chance de competir pela vaga internacional. Ou seja, se quem é a referência realmente se esforçar para ser uma boa referência e mantiver o nível alto, por osmose ali a gente vai ver todo mundo ter que subir a barra. Parece simples, né? E na minha opinião, sinceramente, pelo menos no papel, é simples. Mas é igual fazer dieta, né? Dormir cedo, acordar cedo e tantos outros hábitos que a gente sabe que são bons, mas é difícil de implementar. Ainda mais quando depende de mais gente do que só nós mesmos, né? E aí é que vem a minha principal crítica. A nossa região é infectada por uma mentalidade extremamente individualista e bairrista. Cada um só quer cuidar do próprio nariz, não quer arriscar nada além do mínimo necessário, e aí nascem e se criam só líderes fracos, que não pensam no futuro do próprio cenário profissional. Tudo é curtíssimo prazo, tudo é o melhor pra mim e o resto que se exploda. Olha, eu entendo que viver de competição é duro e você precisa se priorizar, mas e aí, quem é que vai pensar no resto? Se todos os líderes só sabem enxergar eles mesmos e torcem pros outros pegarem fogo, aí é fácil entender como que a gente chegou nesse estado de individualismo extremo. E mesmo saindo da posição de coach, eu continuei tendo problema com isso, continuei tendo que agir nisso, e recentemente a gente teve problema com um time que estava se comportando muito mal, basicamente. Era problema de atraso, era problema entre jogos, reviews longos demais, manipulação de regra ali, desistência, só para beneficiar os caras, e eles falando, mas se vocês não entendem que esse treino não tá bom para nós, então dane-se vocês. E aí eu fiz o que eu deveria fazer de fato, que é escalar esse problema para quem manda de fato. Fui falar com o pessoal da diretoria do time e basicamente eles priorizaram o próprio time e os problemas continuaram. Parece que essa cultura tá de fato assim enraizada mesmo, e quem vive nela defende ela com todas as forças. Independente da quantidade de horas, nossa produtividade por cada hora gasta aqui é muito baixa. Boa parte do tempo dos treinos, os times passam esperando uns aos outros ali, e a falta de figura de liderança no cenário faz com que isso vire uma bola de neve e caia cada vez mais o nível técnico da região ao longo do campeonato. No fim, o que acontece na prática é que os times acabam fazendo umas panelinhas ali, grupinhos com os favoritos ou os mais profissionais, e vários times ficam sem treino. Somado a isso, ao fato da gente ter o problema sistêmico lá, que eu já comentei, estrutural, né, da gente ser obrigado a treinar contra os próprios adversários, a chance dos times melhorarem é pequena, e menor ainda de termos uma dinastia que eleve o nível da região, como acontece lá fora. Principalmente porque é comum os times que estão ganhando aqui darem os piores exemplos pros outros, ao invés do contrário, né, usando justamente essa posição deles de poder na tabela para fazer cagada. E assim, não é como se não tivesse saída não, tá? Eu já tive várias experiências positivas, e a grande maioria é com os times de elite que disputam um campeonato internacional. Todas as vezes que eu fui pra fora, eu treinei com um time de fora que vieram pra cá, os treinos são 1000 vezes melhor. Começando no horário, ninguém se desrespeita com o tempo,
tem flexibilidade pra acontecer, tem treino de manhã, de tarde, de noite, tanto faz. Dependendo dos compromissos dos times, dificilmente você sai de um desses achando que não aprendeu nada. Tá na nossa cara o exemplo melhor. E é bizarro pra mim o tamanho da resistência em adaptar pra qualquer coisa diferente do que sempre existiu aqui. E se por algum motivo ouvir um dinossauro ancião como eu reclamando não te convence, então escuta uma das mais novas estrelas dos últimos tempos do cenário falando. Meu grande amigo Carlão, mais conhecido como Chino, que já passou pelo Trainee Academy da Fúria, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com ele. E agora ele tá na top lane da Loud, no CBLOL. Ele deu entrevista pouco tempo atrás pro Brucer, falando sobre os treinos durante o First Stand que a Loud disputou. E nessa entrevista ele comentou o seguinte: a gente tem que focar nas coisas certas. Os treinos no Brasil são muito ruins. Na minha cabeça, treino bom não importa se perder ou ganhar, e sim o quão produtivo ele é. Além disso, a mentalidade aqui tem que mudar. Nos times de fora, eles são bem mais sérios com o jogo. E se você quer ter uma pequena base de como andam os treinos aqui da região e ter um resumo ali do nível de comprometimento de todo mundo, o analista da Fúria, o Lanterninho, ele tem seguido o exemplo da G2 e postado os resultados de treino e também os atrasos e coisas parecidas. Dá pra gente ter uma leitura de como o pessoal se ajusta a quem tá indo bem no campeonato. E também quem, mesmo não ganhando, já dá mau exemplo, né? E olha que ali a gente só tem o quê? Uns 10% das coisas que acontecem realmente. Eu já fiz um vídeo sobre a nossa vaguinha suada conquistada esse ano. E, cara, eu vou falar pra vocês que esses campeonatinhos de Américas, First Stand no Brasil, bootcamps pagos pela Riot, etc., cara, tem sido ótimos band-aids pra gente ter alguma qualidade nos treinos. Parabéns pra Riot aí por essas decisões recentes que tem ajudado pra caramba. Fora isso, as poucas chances que a gente tem são os campeões indo pra fora jogar MSI, Mundial, e essa vaguinha extra aí é mais um respiro pra gente. Quem sabe o pessoal começa a entender de fato que é pra gente trazer bons exemplos pra cá e tomar vergonha na cara de vez, né? Mas só resta sonhar mesmo. Mas é isso, pessoal. Por hoje é só, e eu sei que falar disso me deixa um pouco nervoso, né? Eu fico puto realmente, porque eu sei que isso não afeta só quem vive de performance, né? É tipo quando você vai no médico e ele te deixa 2, 3 horas esperando lá, você se sente um palhaço, né? É revoltante. Parece que o cara acha que o tempo dele vale mais do que o seu. E é isso que eu sinto todos os dias quando eu vejo esse tipo de falta de compromisso no negócio dos treinos, né? Mas eu queria saber também a opinião de vocês. Aproveita, já larga o like aí e se inscreve no canal pra gente voltar aqui a reclamar mais vezes depois. Valeu, molecada. Falou!